capítulo de número 2, Atos, capítulo 2, o versículo 42 em diante. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Atos, capítulo de número 2, versículo 42 ao versículo 47. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo o que cada um necessitava. E perseverando unanemente, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Só até aqui. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Falemos com o Senhor. Conversemos com Ele. Peça a Ele para revelar a palavra ao seu coração. Peça a Ele que essa palavra seja rema. Uma palavra que venha produzir na sua vida. Senhor, a tua igreja, Pai. A tua igreja está orando neste momento. E nós queremos ouvir, Pai, a tua palavra revelada. Nós ouvimos a leitura do texto, Pai. Mas nós queremos, Pai, a revelação da palavra. Nós queremos, Pai, de tal forma esta revelação, Pai, que ela venha ficar impregnada, que ela venha ficar, ó Pai, cravada, Pai, no nosso ser. E que nós não sejamos meros ouvintes, Pai, mas sim praticantes da tua santa palavra, Pai. Senhor, e nós te louvamos porque é a tua palavra que é o verdadeiro alimento. Porque é a tua palavra que nos mantém de pé. Porque é a tua palavra que é a nossa direção. Pai, Pai, sopre nos nossos ouvidos, Pai. Senhor, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Nos envolva, Pai, nesta noite, com o teu manto de glória, em nome de Jesus Cristo. E todos digam, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O tema da mensagem dessa noite é a melhor igreja de todos os tempos. Nós precisamos de entender qual é a melhor igreja de todos os tempos. Qual é essa igreja? Se nós pararmos para pensar em alguns minutos, às vezes seremos um pouco orgulhosos e vamos dizer que é o local que nós congregamos. Se nós pararmos para pensar um pouco, talvez num contexto geral, num contexto de mundo, nós vamos pontuar locais, ambientes, aonde se percebe alguma frutificação, aonde se percebe algum crescimento. Mas qual é a melhor igreja de todos os tempos? Qual é a melhor igreja? A igreja que permanece? A igreja verdadeira? Qual é essa igreja? Aonde está essa igreja? Essa igreja existe? Ou essa igreja é um conto?
Antes de pensarmos qual é a igreja, nós precisamos de entender quem é a igreja. A igreja nunca foi, nunca será paredes, não. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, sou eu e você. Nós somos a verdadeira igreja. Mas nós podemos dizer que num contexto geral, desse texto que nós lemos, podemos até dizer que esta igreja primitiva foi uma das melhores, enquanto instituição, enquanto congregação, foi uma das melhores igrejas num contexto geral. Mas se esta foi a melhor, então a nossa não é a melhor. Então o local que nós reunimos, o local onde nós ficamos juntos, não é o melhor. Querido, nós podemos sim dizer que esta igreja primitiva, essa igreja que nesse texto aqui de Atos está relatando, falando sobre ela, podemos dizer, porque tinha alguns fatores aqui tremendo, alguns fatores que o texto nos mostra que alegra o nosso coração, que traz paz para a nossa alma, que traz refrigério para o nosso corpo. Quando nós olhamos para essa igreja, nós vamos perceber neste capítulo 2, que a igreja primitiva, que essa igreja primitiva, a igreja que foi inaugurada em Pentecoste, esta igreja tinha o Espírito Santo operante. E aí vem uma pergunta: o Espírito Santo está operando nos nossos dias? O Espírito Santo está operando na nossa igreja? Querido, a boa notícia é que ele veio e que ele não foi embora. O Espírito Santo, ele é real, ele está presente num contexto de unidade, num contexto de local, e ele está presente com nós que somos a igreja de Cristo. Ele está presente. Ele não nos abandonou. Mateus 28, versículo 20 diz, e eis, Jesus dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esta é a boa notícia. Podemos ser a melhor igreja. Podemos ser a melhor igreja de todos os tempos. Podemos ser a igreja que nasceu e não morreu. Nasceu e permaneceu sendo a melhor. Ela nasceu nesse contexto histórico. Nasceu aqui nessa festa de Pentecoste, nessa festa a qual Pentecoste significa 50 dias depois da Páscoa, surge esta igreja poderosa, que é a igreja que eu faço parte, que é a igreja que você faz parte. O Espírito Santo, ele está presente. Você precisa entender isso. Ele está presente. Deixa eu apertar. Ele ainda está presente. Ainda está presente. O diferencial da igreja primitiva, porque o Espírito Santo estava ali operando. A igreja primitiva, ela perseverava nos ensinamentos dos apóstolos. Versículo 42 diz que ela perseverava. A igreja primitiva, ou esse povo que reunia aqui na igreja primitiva, não era um povo que apenas ouvia a palavra. Era um povo que colocava a palavra em prática. Sabe, quando eu começo a pensar nesse texto, é interessante que no contexto atual de mundo, não estou falando de igreja local, mas no contexto atual de mundo, o bom pastor é o que faz graça. Estamos confundindo o apóstolo, o pastor, com um palhaço de circo.
Ele é bom porque ele faz graça. Ele é bom porque ele lembra algumas coisas do nosso folclore. Ele é bom porque, na verdade, ele conta causa. Ele é bom porque eu me sinto bem quando ele está falando. E quando nós olhamos aqui na igreja de Atos, nós não vamos enxergar isso. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ele é bom porque faz o povo rir. Que pastor bom. Como é de Deus. Como é de Deus, porque ele conta muita historinha. Muitos casos, nada contra falar alguma coisa engraçada. Não. Nada contra contar algumas histórias para aplicar que o próprio Jesus fazia. Mas eu quero te levar a entender como permanecer sendo a melhor igreja de todos os tempos. Individual. Aqui dentro, na minha casa, na rua, no meu trabalho, na escola. Quando nós olhamos para o contexto de hoje, a liderança que chama a atenção é a liderança do revelamento, é a liderança da profetada, espírito de adivinhação, espírito de mentira. Sabe, o texto diz, e perseveravam. O povo estava perseverando. Perseverando, sabe o que é? É não desistir. Perseverar é permanecer firme. Mas diz no que os apóstolos estavam ensinando. Na doutrina. Que doutrina que os apóstolos estavam ensinando? Salvação é só por meio de Jesus Cristo. Qual era a doutrina que os apóstolos estavam pregando? Existe um Salvador que morreu, ressuscitou e prometeu que vai voltar. Para sermos a melhor igreja de todos os tempos, para permanecer sendo, precisamos de nos ater aos ensinamentos. Liderança boa, num contexto geral, é liderança que fica sobre a Bíblia. Povo perseverante é o povo que obedece. E esse povo que obedece é o povo que faz parte da melhor igreja de todos os tempos, porque ela nasceu e nunca parou, nunca morreu, ela é militante, ela é constante, ela é a igreja do arrebatamento. Alguém me pergunta, pastor, estou em tal cidade e eu estou querendo congregar em alguma igreja. Eu não mando nem ele para minha denominação. Porque todo lugar tem o que parece que é, mas não é. Eu aconselho a procurar alguém que pregue a palavra. Alguém que lembre o povo todo momento da necessidade da obediência. Da palavra. O povo corre muito atrás de movimento. Mas não é movimento do espírito, é movimento do homem. Não corra atrás de movimento. Viva no movimento.
seja o movimento. A melhor igreja de todos os tempos sou eu, é você. Você é templo, você é morada do Espírito. A melhor igreja para se congregar é a igreja que você está. Se ela prega a verdadeira, a sã doutrina, Bíblia, salvação só por intermédio de Jesus Cristo. O que é principal na nossa vida não é o que é terreno, o que é principal na nossa vida é o espiritual. O que é o principal na nossa vida é o anseio. É o anseio para a volta do nosso Cristo. É o anseio, é essa esperança que nos move. Ele vai voltar. Maranata. A igreja triunfante, a igreja que permanece imutável, é a igreja que vive pensando sobre o arrebatamento, que vive pensando no querer mais de Cristo. Como andam os seus pensamentos? Está querendo mais de Cristo, está querendo menos? Está querendo menos? Cuidado. Precisa de despertar. Você pode não estar sendo a melhor igreja. A melhor igreja não é uma placa, a melhor igreja não é um ambiente. A melhor igreja sou eu. A melhor igreja é você. Acontece, ou aconteça o que acontecer, você permanece de pé. Quando você deixar de permanecer de pé porque você foi arrebatado ou porque você chegou no paraíso. Quando eu olho para esse texto, ainda no versículo 42, diz que a igreja primitiva era a igreja que perseverava na oração. Querido, há uma coisa que perturba o meu coração. Isso não é de hoje, não, já tem um tempo. Mas parece que os dias vão passando e tem acontecido mais. No momento atual, nem tanto, mas ainda tem acontecido. Perseverar em oração é ser constante, é não parar de orar. Mas acredite se quiser, já teve pessoas que falaram: pastor, o senhor ora demais. Pastor, tem que orar menos um pouco. Pastor, tem que controlar, é menos. Querido, não é menos, é mais. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo algumas coisas que começam a me perturbar e dizer assim: será que a maioria dos que congrega estão sendo a igreja? No sentido, a melhor, a ideal, a que agrada a Cristo. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Paulo dizer que temos que orar sem cessar. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Paulo pregando, eu vejo Paulo ministrando, e quando você está ministrando, você está orando, e quando você está ministrando, você está proferindo, e quando você está ministrando, você está... E aí eu olho para esse livro de Atos, e eu vejo Paulo um pouco mais à frente, depois da conversão. Agora ele vai pregar, e ele prega. Sabe, a multidão não arredava o pé. Pensa comigo se essa igreja primitiva não era uma igreja diferente. Precisamos orar mais. Precisamos orar mais.
Precisamos de ser a igreja ideal. Precisamos. Eu não oro ainda o ideal, eu tenho que orar mais, muito mais. Nem perto do ideal, mas eu preciso entender que eu preciso de orar mais. Para que acontecesse, ou para que chegasse até Pentecoste, ou essa festa de Pentecoste, a festa 50 dias depois da Páscoa, Jesus, no dia que foi assunto aos céus, que subiu aos céus, ele fala para os discípulos: ficam lá em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Alguns vão dizer que são 7 dias, outros vão dizer outras datas, mas independe essa questão. Se fosse 48 horas, eles ficaram lá orando. Você está entendendo aonde o Espírito Santo está te levando? Aonde o Espírito Santo está te conduzindo? Aonde o Espírito Santo está nos conduzindo? Porque eu tenho que ir junto com você. Eu não posso ser um mero papagaio aqui na frente. Repetir o que ouvi. Ainda que eu esteja ouvindo, e lógico que sim, da palavra de Deus, do Espírito Santo, eu não posso ser um mero ouvinte. Eu tenho que viver o que eu estou falando. Tenho que lutar para isso. Como você precisa lutar. Uma boa notícia que você já recebeu nessa noite é que o Espírito Santo, ele ainda está aí, ele não te abandonou, você não está sozinho. Uma advertência que você já recebeu, que nós recebemos, precisamos de obedecer a doutrina, o ensinamento. Não podemos ser meros ouvintes. Terceira advertência, precisamos de perseverar, de orar mais. Aí, pastor, eu não consigo, pastor, eu não consigo orar 10 minutos. Quem disse para você que orar precisa de falar? Se não tem palavra, fica de joelho. Quem disse para você que orar é só falar? Quem disse para você que nós só falamos com a boca? Nós falamos com atitude. Nós falamos com olhar. Nós falamos com gesto. Ei, querido, querida, tem falado com Cristo? Precisamos falar mais com Ele. Precisamos de machucar mais os nossos joelhos. Ah, pastor, eu tenho um problema no joelho, não posso ajoelhar. Não faz mal, pode orar deitado, querido. Precisa de falar mais com Ele. Pode orar sentado. Não está escrito na Bíblia, em parte nenhuma, que a oração que Deus ouve é a oração de joelho no chão. Não está escrito, não. Está escrito que a oração é ouvida. E nessa igreja primitiva, o povo perseverava na oração. Não era um povo perfeito, como nós não somos. Alguns erraram, falharam, feio, pagaram um preço alto. Ainda no nosso meio, pessoas falham, erram e pagam um preço muito alto. Não é maldade, não é porque Deus é ruim, porque Deus não é ruim, não é mau. É a perfeição em pessoa? Ou é a perfeição inexplicável? E muitas vezes incompreensível. Mas Ele não faz o mal. Tudo que acontece é porque nós procuramos. Nós deixamos de cumprir o que é essencial. Precisamos orar mais. E nesse texto, a igreja primitiva era uma igreja de perseverança na comunhão. Sabe, hoje nós temos muitos irmãos querendo ser crente mais distante. Querido, deixa eu contar para você. Não tem como ser crente distante. Você pode ser qualquer coisa, menos crente.
Pastor, e a situação atual, pastor? Aí é outros 500. Mesmo assim, querido, nós reunimos em 3, em 4, em 5, em 10. Não causamos aglomeração, mas não podemos deixar a comunhão, porque se nós deixamos a comunhão, nós deixamos de ser igreja, deixamos de ser crente. Ah, pastor, eu sou crente, mas eu quero distância. Está errado. Está precisando de converter. Está precisando de mudança. Crente distante é um saco de batata. E um saco de batata, se ficar muito tempo junto, vai estragar e vai feder. Crente separado é um saco de batata. Crente junto é um purê de batata. Alimenta as outras pessoas perto. Alimenta o vizinho, ajuda o vizinho, ajuda o próximo. Toma pancada, é amassado, é machucado no decorrer da caminhada. Mas é melhor ser um purê de batata, saboroso, e que vai poder matar a fome de outras pessoas, do que ser um saco de batata com um odor desagradável. Porque alguém diz, pastor, eu quero distância. Mas aqui na terra não tem como você ficar distante. Você vai ficar junto com um grupo. E esse grupo vai te fazer mal. E você vai começar a feder. E as coisas vão começar a ficar esquisitas. E você vai querer correr de volta. Só que há algumas feridas que podem até ser curadas, mas leva tempo. É melhor ser machucado, sendo transformado em um purê de batata, do que ser machucado, sendo um saco de batata, junto com batatas estragadas. E uma fruta ou um legume, quando está estragado, e se estiver junto, vai estragar os outros. Mas quando vivemos em comunhão, não. Quando vivemos em comunhão, não. Um ferro amola o outro. A melhor igreja de todos os tempos. Ela nasceu, permaneceu e é triunfante. E quando eu olho para esse texto, ainda sobre comunhão, sabe, o saco de batata é individualista. Sozinho, querido, eu sinto muito de dizer, você não entra no céu sozinho. Ainda que alguém fala salvação é individual, ainda que a Bíblia nos mostra, é individual. Salvação é individual, mas para entrar no céu você não entra sozinho. Que o Espírito Santo te revele isso. Ainda no versículo 42, a igreja primitiva perseverava no partir do pão. Repartir o pão com o próximo. Ajudar os mais fracos, dar trabalho. Trabalho não de importunar o outro, mas arrumar serviço. Não é só dar o pão também não. Porque senão vamos ter uma raça falida, quebrada. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele trabalha desde o começo. Continua e vai trabalhar eternamente e nos ensina a trabalhar. Precisamos perseverar no partir do pão. Precisamos perseverar em ajudar um próximo de alguma forma. Se a sua forma é apenas, entre aspas, porque o mais importante é a oração, querido, tá jóia. Se é o que você pode, ore.
Apesar que a oração é algo essencial na vida do crente. O crente que não ora também é qualquer coisa, mas ainda não é crente, não. O crente sem oração está com defeito. E quando nós olhamos para o texto, a igreja primitiva perseverava no templo. É muito interessante dizer isso nesse contexto de hoje, nesse contexto atual. Mas a Bíblia diz, e a Bíblia não erra. A Bíblia diz, nos mostra com clareza, que a igreja primitiva permanecia no templo. Versículo 46. Mas nesse texto ainda diz que eles partiam pão em casa. Então eles não estavam 24 horas dentro. Mas eles não iam até o templo quando dava. Eles tinham ir ao templo como prioridade, como necessidade, como obrigação, como lugar da casa do verdadeiro pão. Você consegue entender o que o Espírito Santo está revelando para você? Oh Senhor, oh Espírito Santo de Deus, que estava com a igreja primitiva e ainda está conosco. Quando nós olhamos para o texto, perseverava no tempo, compromisso. Tem como estar? Eu estou dentro, sou o primeiro. É dia de reunião? Pode, estou lá. É para fazer alguma coisa? Estou junto. Se você tem um compromisso que não pode deixar, entre aspas, se tem uma situação como essa, não tem como, é outra história muito diferente. Se tem uma questão de saúde que não tem como sair, é outra história muito diferente. Está com o seu físico ok? Contexto geral, pode vir. Não vem? Aí não estamos sendo igreja. E muito menos a melhor igreja. Eu não venho para a igreja quando dá. Eu venho porque é o melhor lugar para estar. Aqui eu sou transformado no purê. Sou massado. Sou feito de novo. Tudo que eu achava que eu sabia, o Senhor faz de novo. Quebra todo. Sou bom demais, sei demais. O tempo passa e você entende. Não sei de nada, não sou bom coisa nenhuma, mas estou no caminho certo e vou ficar. E aí nós olhando para o texto, a igreja primitiva permanecia no templo. E para encerrar, fechar, a igreja primitiva tinha temor. Tinha temor a igreja primitiva. Temor é respeito, temor é reverência, temor é obediência. A igreja primitiva, por causa do temor, trabalhava com a expectativa em Deus, com a expectativa no céu. Olha a igreja primitiva como que comportava. Olha como que a igreja primitiva funcionava. Trabalhava na obra com expectativa em Deus, com expectativa no céu, com expectativa na volta de Cristo, com expectativa do arrebatamento. Trabalhamos na obra de Deus com qual expectativa? Você tem o temor de Deus? E trabalha com expectativa em Deus? Está na obra, na casa e serve. É crente. Por causa de Deus? Ou é por causa de outras coisas? Se for por causa de outras coisas, você está no caminho errado, queridão. Querida, está no caminho errado. Eu trabalho e estou na obra por causa de Deus.
As demais coisas vêm automático. Eu não estou por causa das demais. Estou por causa de Deus. Sabe qual o nosso erro fatal? Ou de uma grande parte do povo que está dentro? É não estar por causa de Deus. Estejamos por causa de Deus. Congregamos por causa de Deus. Cultuamos para Deus. A igreja primitiva tinha temor. Alguém fala, pastor, mas não era todos, pastor. Algumas pessoas na igreja primitiva falhou. Aí eu quero confortar o seu coração. A nossa igreja não é diferente da igreja primitiva. Tinha muitos acertos na igreja primitiva. É a igreja modelo, é a primeira igreja. Mas tinha erros. Na nossa igreja física, enquanto congregados, todos juntos, há muitos acertos, mas também há erros. Mas não vamos sair daqui não. Vamos ficar aqui até o fim e vamos ser melhorados. Vamos chegar no eixo. Vamos chegar na medida de varão perfeito. E aí, querido? Querida? Você é a igreja? É a igreja ideal? Está lutando para ser essa igreja ideal? Porque a igreja é muito mais do que as paredes. Eu tenho que estar no templo, mas a igreja sou eu, a igreja é você. Se coloca de pé, por favor. Vou encerrar colocando a cereja no bolo, querido. Querida. Versículo 43 diz assim: e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 47, final diz assim: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se iam de salvar. Versículo 43, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu não estou aqui por causa de coisas, eu estou por causa de Deus. E muitas maravilhas e sinais vão acontecer no nosso meio. Vai acontecer na sua vida. Feche seus olhos nesse momento. Deixa eu te pedir algo a mais. Não feche os olhos, tranque os olhos, trave os olhos neste momento. Oh, Espírito. Você quer estar na melhor igreja? Você quer estar na melhor igreja? Quer ser a melhor igreja? Quer ser a igreja ideal? Vamos mudar de atitude? Vamos pedir o Espírito Santo ajuda. Espírito Santo, pede o Espírito Santo para te ajudar a te mudar. Você passar a fazer a vontade dele. Esta igreja será a melhor igreja de todos os tempos. Você será a melhor igreja de todos os tempos. Você é a igreja, entenda isso. Deixa Deus trabalhar em você. Os sinais que aconteciam na igreja de Atos ainda acontecem hoje. Eu creio, eu tenho certeza disso. Os sinais que aconteciam na igreja primitiva ainda acontecem hoje. Está acontecendo hoje. Vai acontecer. Maravilhas na sua vida se você se posicionar. É hoje que você precisa se posicionar. Para de procrastinar, para.
vai acontecer hoje maravilhas. A primeira é salvação, a mais importante de todas. A segunda é cura na alma. A terceira é cura física. Se acontecia na igreja primitiva, acontece hoje também. Porque o Espírito Santo, ele está presente. O Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor neste momento. Querido, eu quero que você continue nesse espírito de oração, olhos fechados. Quando o Ministério de Louvor estiver louvando, adorando ao Senhor, maravilhas começam a acontecer na sua vida. Já começou a acontecer. Antes, quando a palavra estava sendo ministrada, você se posicionava. Se ainda não confessou, confesse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Romanos 10:9, a saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo em teu coração, crer que serás salvo. Fala, Jesus, eu entrego a minha vida para ti. E creio que o Senhor morreu, ressuscitou, está no nosso meio. E é o único intermediário entre mim e Deus. Eu vou estar sendo louvado, adorado. Olha o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Olha ele trabalhando na sua saúde. Trabalhando. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, de todos os tempos, ela permanece até o arrebatamento. Ninguém derruba a igreja de Cristo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, muitas coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo,
o teu perdão é completo, ele sara minha alma, Aleluia! ele sara minha alma. Aleluia! Teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Aleluia! 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 É tempo de avivamento. Não se ouve muito dizer isto. Agora ninguém está falando. Avivamento é ressurreição, querido. Tem pessoas que acham que avivamento é barulho. Avivamento é quando está morto e acontece a ressurreição. Essa igreja primitiva, ela começou avivada. Ela começou avivada. Ela estava sendo perseguida. No começo, Paulo era perseguidor. Estevão foi morto por pregar a palavra, por fazer a vontade de Deus. Paulo estava lá perseguindo, querendo matar os crentes. Aí Paulo se converte. O governo da época estava perseguindo. Tinha um grupo da época que estava perseguindo a igreja. E o texto bíblico diz: porque havia temor naquela igreja, o Senhor acrescentava almas todos os dias. Deus está acrescentando almas. Deus está salvando a sua casa. Seja a igreja, seja a igreja, seja a igreja, e receba milagres aí na sua casa. Não é porque eu mandei você receber, não. É porque o Espírito Santo, Ele faz. Não é porque eu falei, não. É porque a palavra falou. E acontecia milagres por intermédio dos apóstolos. Não é porque... Não, é porque eles fizeram igreja. Que o povo estava vivendo... Estava sendo igreja. A igreja ideal. Não falta os dons. A igreja ideal. Não falta o operar. Porque o operador permanece. O operador da sua igreja está aí. O operador da sua casa, o seu templo, ele está aí com você. Ei, ele está operando. Versículo 43. Não era alguns, e o texto, versículo 43 diz: e muitas maravilhas e sinais se faziam por intermédio dos apóstolos, dos verdadeiros apóstolos. Teve um grupinho que foi expulsar demônio
nome dos apóstolos. Falso. Tinha uma menina que acompanhava Paulo, depois de Paulo agora ser Paulo, porque antes era Saulo, que acompanhava e falava: este é homem de Deus, este é homem de Deus. Querido, mas aquela menina estava com o espírito do inferno na vida dela, espírito de adivinhação, até falava o nome de Deus. Maravilhas real, não ilusória. Maravilhas que traz salvação. Só acontece pelos verdadeiros. Só vai acontecer por aqueles que têm compromisso com a palavra. Porque eles não vão trazer o mérito para eles. Deus, teu povo está aí orando, chorando, clamando, deitado, sentado, em pé, de joelho, com a cabeça no chão, com a cabeça sobre o travesseiro, com as mãos levantadas, com a mão no coração, com a mão onde está doendo. Abraçado com os filhos, com a casa. Pai, como ministro do Evangelho, levantado não pela vontade do homem, mas pela tua santa, perfeita e soberana vontade, eu declaro a bênção do Senhor, pelo Senhor, com o Senhor. Não é como homem, é o Senhor. Eu ministro a bênção, eu ministro a cura, eu ministro a cura neste momento. O médico falou que não tem jeito, eu estou dizendo, na autoridade da palavra, que tem jeito, que o Senhor acaba de dar um jeito. O Senhor é quem regula a pressão, o Senhor é quem bota no lugar os nervos. O Senhor que tira a depressão. O Senhor que tira a síndrome do pânico. Eu declaro, na autoridade do nome de Jesus Cristo, as bênçãos do céu e o principal, a salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam: aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia, glória.